Acredito que não vai ser difícil vocês perceberem que eu estou um pouco nervoso hoje, por duas razões principais, assim, porque é a minha primeira vez compartilhando um devocional aqui na frente, e o segundo motivo é que se não for muito bom, meu destino depois daqui vai ser o gabinete pastoral, né? E um bom sermão do Guilherme, né? Mas brincadeira essa parte, eu estou realmente muito feliz por estar compartilhando, por ter essa oportunidade de transmitir a palavra de Deus. É, e peço que acompanhem comigo então o que está escrito em Hebreus 11. Vou ler o primeiro os versículos 1 e 2 e depois o 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que recompensa os que os buscam. Irmãos, Hebreus 11 é chamado de a galeria dos heróis da fé. São homens e mulheres que confiaram em Deus mesmo quando não havia nada de concreto diante dos olhos deles. Eles não tinham garantia de vitória, nem caminho fácil, nem uma resposta pronta, mas ainda assim eles decidiram confiar em Deus, eles decidiram acreditar. Logo de cara a gente aprende um ponto muito importante. Fé não é só acreditar que Deus existe. Não é torcer para que as coisas deem certo. Fé de verdade é ter certeza, é convicção. É a gente viver a nossa vida como se o que a gente espera já fosse real, mesmo quando nossos olhos ainda não enxergam aquilo. E isso é difícil, né? Porque exige coragem e paciência e muitas vezes coloca a gente frente a frente com o impossível. O versículo 2, ele nos lembra que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, o que marcou a vida deles não foi conquistas humanas, conquistas pessoais, não foram riqueza, recompensas, nem poder. Eles são chamados de heróis da fé por causa da fé deles, por causa da confiança que eles tiveram em Deus, a confiança que sustentavam as horas mais complicadas da vida deles. E aí chegamos no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer que a gente pode vir aqui na igreja todo domingo, cumprir tabela, vir aqui todo domingo, assistir todos os cultos na quinta-feira, a gente pode cantar aqui no louvor, servir em ministérios, todos os ministérios, até pregar a palavra aqui na frente. Mas, se o que fazemos não vier do coração, se não for acompanhado de fé, a gente não vai estar agradando Deus de verdade. O que conta é a nossa confiança sincera em Deus e não a nossa aparência ou a quantidade das coisas que fazemos. E aí eu penso, como é difícil confiar quando não vemos nada, quando não enxergamos nada na nossa vida, seja um futuro bom ou o que a gente espera. Como é difícil manter convicção quando tudo ao redor grita que nada vai dar certo. Mas é justamente nessas horas que a fé se revela. É justamente nessas horas que ela se mostra verdadeiramente. O exemplo disso é Gideão. Deus chamou ele para enfrentar um exército de 135 mil midianitas, enquanto que ele tinha apenas 300 homens do lado dele. Isso é humanamente impossível aos nossos olhos, né? Fazendo aqui o devocional, eu até lembrei daquele filme dos 300, que é os gregos contra os persas, mas a diferença daquele filme é que, nesse caso, os israelitas venceram, porque Deus entregou a vitória para eles. Ou seja, de novo o recado fica claro, não é o tamanho do nosso exército ou a nossa força, mas é a nossa confiança e a nossa fé que a gente coloca, que a gente deposita em Deus. Isso acontece com a gente também, né? Deus nos pede fé quando tudo parece impossível. Sejam portas fechadas, empregos, entrevistas de empregos que não deu certo, seja um vestibular que a gente não consegue passar, seja uma prova. Respostas que parecem não chegar, então seja uma oração de cura, seja uma oração pedindo bens materiais, ou problemas que parecem não ter solução. Nessas horas, a fé deixa de ser teoria e ela tem que se tornar prática. Pois confiar em Deus não é acreditar ou depender de um sentimento de certeza. Mas fé é a gente escolher viver dessa maneira para Deus.
O capítulo ele ainda vai citar alguns nomes para a gente, outros heróis da fé, como Abel, Abraão, Enoque, Moisés, Noé, Raabe, Sara, todos lembrados como exemplos de fé. Mas nenhum deles foi perfeito. Abraão mentiu, Moisés perdeu a paciência, Raabe tinha um passado complicado. Todos eles tropeçaram no caminho em algum momento da vida deles. E isso é incrível porque mostra que a fé, ela não é a ausência de falhas, graças a Deus. Ela se revela justamente no que fazemos depois de tropeçar. Se nos levantamos, se nos confiamos em Deus, se nos arrependemos. E eles se tornam heróis por causa disso, não porque não erraram, mas porque nunca desistiram de acreditar em Deus no final das contas. Então eu quero que pensemos juntos. Em que área da nossa vida a gente precisa confiar mais em Deus? Pode ser nas finanças, quando uma conta não fecha no final do mês. Pode ser na saúde, quando o médico não dá uma boa resposta. Pode até ser familiar, quando a gente briga mais em casa do que tem amor. Ou quando a gente deixa que a mágoa persista para a gente não perdoar um parente nosso. Onde temos tentado resolver sozinhos, com a nossa própria força, e não descansado em Deus? Que possamos sair daqui lembrando que a fé é certeza, ela é convicção. É o que agrada a Deus mesmo diante do impossível. Agora eu quero convidar vocês a orar comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que lembra do exemplo da fé, meu Deus, desses irmãos, que apesar dos erros dele, apesar das falhas deles, Pai, eles foram lembrados, meu Deus, não por outro mérito algum, meu Deus, mas pela fé no Senhor, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo fortaleça, Pai, as nossas vidas, a nossa caminhada, a nossa confiança com o Senhor, Pai. Que não olhemos para as circunstâncias, Pai, mas que a gente possa manter os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa vida, Pai, que é o Senhor, Deus. Em Seu nome, Pai, nós oramos. Amém.